Boa noite, coisa boa. Mais um super papo, né, Fabiola? Sobre felicidade. Sim. Vamos lá? Hoje o assunto é antifragilidade. Vamos falar aí, explicar também essa diferença, né, sobre a diferença da resiliência para a antifragilidade, a importância da gente entender como praticar, o que isso tem a ver com felicidade. Será que precisa ser antifrágil, né? Exatamente. Não, e esse tema da antifragilidade, que a gente até traz nos nossos treinamentos, né, Maria, é muito interessante, porque a gente sempre imaginou que a resiliência seria você simplesmente aceitar, né, o caos, né, e parar aí. E a resiliência 2.0, ela traz algo a mais, né, que é algo que a gente, não só a gente vive isso no nosso dia a dia, como a gente entende, e com a ciência, né, com os estudos todos que são feitos, quanto é possível a gente realmente... Uma pessoa feliz, ela sai do caos melhor do que ela entrou, né? Exato. Ela consegue, e a gente vê isso na prática, até com algumas das nossas alunas, né, com algumas situações que passaram na vida e que a gente consegue perceber na vivência dela, no dia a dia, o quanto ela saiu melhor disso, né? Tem alguns testemunhos. Quero até chamar aí, botar, Pedro, solta aí para a gente o testemunho da nossa querida Giovana, para a gente poder ouvir, trazendo aí A gente fica pensando, felicidade é uma coisa... Quando isso acontecer, você feliz, a felicidade era uma coisa, parecia que era inatingível. Eu vou chegar a ser feliz um dia. Não. Felicidade hoje, para mim, assim, que eu percebo, é no dia a dia. São pequenas coisas que você pode falar, eu estou feliz. Hoje eu consegui chegar nos horários certos, um café da manhã, uma mesa bem posta, um bate-papo, isso é felicidade. A felicidade também começa na mente, se você tiver uma mente positiva. A felicidade não é uma coisa que você, cheguei, agora estou feliz para sempre. Felicidade é só um momento que você está feliz, e se você buscar estar sempre proporcionando momentos felizes em pequenas coisas, então você já alcançou a felicidade. Felicidade é diária. Que linda! E essa aqui é Bruna, né? Giovana e Bruna. E, Fabiola, como é bacana, né? Quando a gente fala de felicidade, muitas vezes a gente acha que é algo inatingível, é algo muito longe. E, como a Bruna falou, está no detalhe, tá em a gente aprender pequenos conceitos e praticar. E é exatamente isso que você estava falando, né? Dessa questão de você entender que essa antifragilidade precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. Existem profissões que têm essa questão mais aflorada, como, por exemplo, a venda, né? A venda é uma profissão que, se você não tiver antifragilidade desenvolvida, como é que você sobrevive vendendo? Isso é um outro tema que engloba a resiliência, que eu amo, porque muitas vezes, né, no primeiro não, a pessoa já desiste, né? E o quanto a gente traz isso até no seu método de vendas com felicidade, o quanto a resiliência é tão importante, porque a gente começa a vender depois do não, né? E a pessoa acha que não, acha que a venda é algo que é natural. Quando é natural, quando o cliente está pronto para comprar, não precisou de resiliência, nem de esforço, né? Nem começou a vender, né? A venda na verdade, você atendeu, não foi nem venda. Né? Na verdade, foi um atendimento, né? Agora, tem uma coisa, até para a gente começar aqui esse papo, da diferença da resiliência para a antifragilidade. Né? A resiliência é aquele conceito até da física de você sofrer uma pressão e você voltar para o estado que você estava antes. Né? Imagina um elástico que você estica e quando você solta o elástico, ele volta para o estado dele. Uma mola pressionada, quando você solta ela, ela volta para o estado normal. A antifragilidade, né, o conceito explicado até no livro do Nassim Taleb, ele explica muito que é você, após sofrer uma pressão, você sair daquela pressão com algum aprendizado, com algo melhor, né? Você sair realmente... melhor do que quando o caos começou. Exato. Né? Você desenvolveu alguma habilidade com aquele sofrimento, com aquela pressão. Você realmente aprendeu algo. Então, quando você para prestar atenção nesse detalhe,
realmente por isso que a gente fala que é a resiliência 2.0. Não é uma resiliência... A resiliência já é super importante, né, Fabiola? Sim. Mas a antifragilidade, ela traz esse detalhe a mais, né? Eu estou escrevendo aqui, porque tem muita gente entrando aqui no Instagram, e eu estou escrevendo para poder... eu botei aqui. Eu botei que estamos ao vivo. Mas acontece que o meu eu não estou conseguindo fixar, mas, enfim, eu estou escrevendo de novo aqui para poder as pessoas virem para cá. Entendi. Então, o que acontece? Esse ponto, né, é muito importante a gente compreender e a gente até trazer ele como um ponto inicial, porque precisa ser desenvolvido. E como se desenvolve, né, Fabiola? Primeiro é não fugindo dos desafios. Tem gente que foge. Exato. Falou de problema, falou de sair da zona do conforto, que não é zona de conforto, né? É a zona de estagnação, né? Que é ali que você fica paradinha, não sai do lugar. E eu sou uma expert nisso, porque você que me conhece há muito tempo sabe que o meu desejo de vida era nunca sair do lugar que eu estava, né? Porque realmente, obviamente que tudo isso é inconsciente, a gente não para pensar. Mas eu gosto muito quando a gente fala que se a gente não está crescendo, se a gente não está se desenvolvendo ou se movimentando, a gente está morrendo, né? Na natureza é assim, se a flor não está crescendo, ela está morrendo. E então a zona de estagnação, ela faz com que você vá retroagindo, né? Você não consegue se desenvolver ali. E o quanto é difícil a gente compreender isso e se desafiar, porque são desafios, né? Você tem que sair do lugar que você está acostumado. Então, assim, quando a gente consegue imaginar que ciclos precisam ser fechados para que novos ciclos se abram, né? A gente começa a perceber a importância de desenvolver, inclusive nesses períodos, uma resiliência, pensando... Hoje até ouvi uma pessoa falando que mora aqui há bastante tempo, né, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, e ela falando que até hoje ela pensa muito no que ela perde por não estar mais no Brasil. E aí ela deu o exemplo de perder a convivência com os avós. E aí eu estava dizendo para ela, realmente, só que a gente tem que entender que é algo que o ser humano também não consegue compreender, é que cada escolha a gente faz algumas renúncias, né? E nesse momento a gente pensar no que a gente ganha é muito mais produtivo do que você focar no que você perde, porque a gente vai perder, sim, muitas coisas, né? Quando a gente faz esse movimento. E é aquele detalhe que eu adoro falar, né, Fabiola, que é você fazer a escolha de jogar a seu favor. Porque é o ponto que você falou. Poxa, foca no positivo, é uma escolha. Toda escolha tem uma renúncia. Se você sabe disso, você vai escolher ficar falando da renúncia. Poxa, mas eu perdi a convivência com os meus avós. Poxa, eu perdi a convivência com os meus amigos. Isso é fato. Você perdeu a nossa convivência presencial. Tudo bem que a gente superou totalmente com a convivência, com a convivência online. A gente se fala o dia inteiro. Mas é fato isso. Imagina você passar o dia inteiro sofrendo porque você não consegue ver sua mãe, seus irmãos, os seus amigos. Ou você vai focar no positivo. Essa escolha é o que eu gosto de falar sempre. Joga a seu favor. Joga a seu favor. E a gente sabe que é onde a gente foca, expande. Então, assim, se eu começar a entrar nessa narrativa do que eu perdi, das coisas, se eu começar a pensar nisso, fica muito difícil você fazer qualquer movimento. Porque qualquer movimento que você faça, né? E eu me lembro, assim, eu até rio disso hoje em dia, né? Porque para mim era tão difícil pensar em mudar de bairro. Eu ficava assim, pensando que eu ia perder o mercado que era do lado da minha casa, a padaria que era... Eu lembro disso. Então, assim, hoje, né, tendo mudado de país, que foi muito desafiador para mim, eu fico pensando assim, cara, hoje em dia mudar de bairro para mim é tipo tranquilo, né? Eu já mudei de cidade aqui, né? De sair, eu vim para cá, morei em Miami primeiro, depois migrei aqui para Orlando, mas assim, e eu me lembro que meus filhos falaram, mas por que a gente vai mudar? Mas por que fazer esse movimento? E eu falei, gente, o movimento mais difícil a gente já fez, né? Então, tipo, aqui é muito fácil. Um ponto interessante, Fabiola, que você trouxe até para esse treino. Então, assim, como treinar a antifragilidade? Primeiro, não fugir dos desafios, né? Uma outra coisa que você falou aí que eu acho muito importante é treinar essa narrativa.
é você treinar mesmo. A narrativa é você que escolhe, né? Você que vai escolher utilizar a melhor narrativa diante do desafio que você está vivendo. Se eu estou vivendo um desafio no meu casamento, no meu trabalho, né, no meu, sei lá, no meu desenvolvimento pessoal, alguma coisa, todo mundo vive desafios. Qual vai ser a sua fala? Quais as palavras? Como é que você constrói essa narrativa para contar para alguém ou para atravessar? Porque tem pessoas que escolhem as piores palavras do mundo para contar alguma coisa. Exato. Aquilo dali já joga totalmente a pessoa para baixo, né? Eu me lembro que quando eu estava nessa transição de Miami para cá, é muito interessante a gente ter essa consciência, né? Que é algo que às vezes a gente também não quer nem Exato. ver. Mas eu me lembro de muitas vezes a minha mente falar, cara, para que você vai fazer isso? Agora que você acostumou em Miami, agora que você tem suas amigas, que você tem como sair para tomar um café, porque quando você chega num país... Qual a necessidade disso, né? Que é isso? E a minha mente falava, me perguntava isso o tempo todo. O diálogo interno, né? O diálogo interno, né? Então vinha essa voz, e eu me lembro de ter uma outra voz falando, mas eu tenho muito mais para você, né? Nesse outro lugar. E na hora que você resolve permanecer, eu adoro dizer, né, que se fosse para a gente permanecer sempre no mesmo lugar, Deus teria feito a gente árvore, né? Porque aí criava raízes, ficava ali e não se movimenta. Então, se ele deu pernas, né, é porque a gente precisa estar em movimento o tempo todo. Mas o que eu penso aí no meu caso individual, e pode ter alguém aí também que se pareça comigo nisso, eu fui criada para permanecer. Né? Então, a gente sem perceber, a gente sempre é treinada para agir de alguma forma. Né? Eu fui literalmente treinada para permanecer. Então, assim, inclusive, não saí nem do mesmo bairro, nem do mesmo apartamento, né? Isso é interessante, né, Fabiola? A força que a sua família, que a sua educação pode te colocar, né? Te empoderar para você, obviamente que você tem princípios e valores incríveis, e sim, aí é óbvio que você valoriza muita coisa isso. Que foi, né, que eu aprendi e tal, eu devo aos meus pais por estar onde estar hoje, né? Graças aos valores que eles me deram, mas assim, tinha muito essa coisa, e por uma questão de época ou de educação deles também, enfim. Eles nunca incentivaram, né? E eu sei que tem muita gente, até da nossa geração, que morava fora, que era incentivada, né? Nesse movimento. Mas eu nunca fui. Então, o meu natural é, de fato, querer permanecer. Ou seja, para você, a dificuldade ainda era maior, né? Ainda maior. Só que, quando você faz... Isso é muito interessante, porque quando a gente faz um primeiro movimento, que no meu caso foi um movimento muito grande para quem nunca tinha saído do mesmo bairro, né? De sair do país, de deixar tudo, porque foi um momento da minha vida que eu me lembro de um mês antes eu chorar todos os dias, porque eu pensava, gente, o que eu estou fazendo, né? Tipo assim, perder a conversa com meus amigos, com minhas famílias. Fora as falas, né, Fabiola? Para quê? Não é só você também, mas você ouviu muita coisa, né? Muito, tipo, em 6 meses você está de volta, até parece, né? Você não vive sem sua mãe. E realmente, eu tenho uma ligação muito forte com os meus pais, mas foi tão necessário, e é interessante que quando você consegue sair disso, faz um primeiro movimento, como vai ficando mais fácil você fazer outros, isso em tudo na vida, né? Tudo que você experimenta de uma primeira vez, né? É um pouco mais desconfortável e depois você vai ganhando. E a resiliência também, assim como a gente fala da felicidade, né? É um músculo que a gente precisa exercitar, né? É isso. Então, se a gente não exercita, ele atrofia, né? E, Fabiola, eu traria até isso como uma terceira chave, né? Um terceiro ensinamento, que seria realmente, por exemplo, essa tua mudança te deu muitos ensinamentos. Você sofreu, não foi fácil, eu acompanhei, eu sei de diversos detalhes aí que, né, foi uma superação. Eu admirei, eu te admirei, você sabe disso, te admiro, e falei várias vezes várias coisas. Agora, o que eu coloco para você concorda que isso daí te deu exemplos e aprendizados para outras áreas da sua vida? Poxa, se eu fui capaz de atravessar isso, e isso é o treinamento de uma resiliência. O que é? Primeiro, você não foge do desafio, porque você sabe que você tem que treinar resiliência, beleza?
Você cria narrativas que te ajudam, então você olha e fala, poxa, deixa eu criar uma narrativa para me ajudar, porque eu estou com esse desafio e eu preciso atravessar. No teu caso, você que escolheu. Ninguém te obrigou a botar uma arma na tua cabeça, você vai ter que sair, você vai... Não, eu escolho, eu quero ir morar fora, vou com meu marido, vou com meus filhos, quero viver isso. Ótimo. E o terceiro ponto é, você vivendo isso, você atravessando isso, você não tinha certeza se ia dar certo, se você ia gostar, era um risco. Podendo dar certo ou não dando certo, né? No teu cenário, graças a Deus, você fez dar certo. Não é tipo assim, Fabíola, que sorte, vamos falar da sorte ainda, né? Que sorte que a Fabíola deu, que deu certo. Não, a Fabíola fez dar certo. E quem é resiliente faz dar certo. Você fez dar certo. Quando você alcança isso, você concorda comigo que você muda uma chave para várias outras coisas? Porque você começa a aprender o caminho, né? E é muito interessante isso, porque quando eu vim para cá e eu decidi fazer um mestrado aqui, e eu me lembro, né, até dos meus filhos falarem, mas como assim, mãe, você não sabe falar inglês? Eu falei, claro que eu sei falar inglês. E eu fiz a prova para conseguir saber se eu tinha inglês suficiente, se eu passei na prova e fiz o mestrado. E ainda, além da dificuldade do mestrado em si, hoje eu estava falando, né, também com um cliente, eu falei, cara, quando eu entrei no mestrado, eu tinha o desafio da língua, né? Eu tinha o desafio de ter que, toda semana, apresentar vários projetos que eu tinha que fazer em inglês, né? Então, assim, eu já tinha que sair da minha zona de conforto para estar lá na frente, né, o tempo todo, apresentando sobre assuntos que eu estava aprendendo ali no momento e numa língua que não é a minha língua mãe, né? E aí eu estava falando para ele, mas isso me trouxe uma resiliência no sentido de que, cara, é para fazer palestra, é para falar na minha língua? Qualquer assunto, amor. Graças a Deus. Agora... Porque realmente... Só que assim, quando passa tudo, né, você percebe que você ganhou essa musculatura. Mas no momento que você está vivendo, muitas vezes eu dormia chorando, pensando, para que eu inventei isso? Porque era muita coisa para eu dar conta. Porque eu estava num país que eu não tinha, né, como é que a gente fala? Não é suporte emocional, rede de apoio. Eu não tinha uma rede de apoio. Eu tinha, naquela época, assim que eu iniciei o mestrado, né? Eu tinha o meu marido muito mais no Brasil do que aqui, então eu tinha que dar conta da casa, das crianças, tudo sozinha, né? Daquela rotina toda, da adaptação deles. Então, assim, foram muitos desafios, né? De eu realmente pensar, caraca, cara, para que eu inventei isso com a vida tão tranquila que eu tinha? E isso é um perigo, porque eu vejo muitas pessoas que fazem esse movimento, que conseguem sair e que nos primeiros desafios decidem voltar. Eu falo sempre que assim, é impossível você passar pelo desafio, ganhar uma musculatura, né, resiliente, se você voltar para trás. Porque você fica com aquele sentimento de que, cara, se doer um pouquinho, eu volto, né? E a gente gosta sempre de falar que, cara, a vida, ela não tem plano B, ela só tem plano A. E a gente precisa fazer esse plano dar certo. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas aí só tem plano A, mas aí se no meio do caminho eu tiver que fazer isso... Não, o plano é o mesmo. O que você pode né, ver de que forma esse plano vai ser executado. Isso você pode mudar, né? A forma como ele vai ser executado. E até assim, né, Fabíola? É o que a Jessie Borg, nossa querida Jéssica, fala, né? É você desiste de desistir. É assim, não, eu vou fazer dar certo. E se não foi daquela forma que eu planejei, qual é a outra forma? O que eu posso, né, seguir? É claro que quando a gente fala isso, tem situações na vida que muitas vezes não era o que você queria. Você pode avaliar e falar, bom, olha, realmente eu quero de outra forma, mas não a desistência por conta das dificuldades. Exato, exatamente. Né? E até trazendo aqui um pouquinho das palavras, que a gente fala muito, né, dessa questão, que é um pouco a pessoa, eu vou tentar a vida lá fora, Fabíola. Eu vou tentar. Aí você fala isso, hoje você já cria uma narrativa que, meu Deus do céu, você já está indo com toda a energia. Uma pessoa falou para mim, eu estou tentando aprender inglês. Eu falei, então não vai conseguir. Aí a pessoa falou, oi? Eu falei, não, se você está tentando, você não vai conseguir, amor. Não vai, não vai. Você tem que parar de tentar e dizer, estou aprendendo inglês.
Porque na hora que você fala que você vai tentar, o seu cérebro já está preparado para não conseguir. Ele faz assim, ó, você se matriculou no inglês, aí ele bota força total, carga máxima, aí você fala, vou tentar aprender inglês, aí ele já, diminui a carga aí, gente. Precisa de todos os neurônios, não, alguns podem ficar dormindo, alguns podem ficar na Netflix, tá tranquilo. Exatamente. Né? Então as pessoas não entendem desse poder, né, Fabíola, de você falar, não, eu vou para cima com tudo, vai dar certo. Exato, o poder não só do pensamento, né? A gente gosta de falar isso, né? Que tudo começa no pensamento, que gera um sentimento, e aí você começa a verbalizar. Então, assim, o pensamento é extremamente importante, você saber, né, como é que rotular os seus pensamentos, e aí você sente aquilo e começa a verbalizar. Se você já verbalizar com dúvida, porque quando você fala que você tenta, você já tem dúvidas de que você vai conseguir. Exatamente. Né? Você já está falando, tipo, Fabíola, não estou me comprometendo muito, não. Eu vou tentar aprender inglês, tá? Não estou me comprometendo. E a dúvida, gente, que eu amo falar sobre isso, né? A dúvida, ela vem da mente sabotadora. E aí começam as autossabotagens, né? Quando a gente duvida... Maria saiu para mim. Será que estou só eu aqui? Pedro, tá aparecendo eu e Maria ou só tá a Maria aí? Fala aqui comigo. Está sem som. Peraí, deixa eu falar com o pessoal aqui do Instagram. Pessoal, tá sem som aqui, porque a gente está lá no YouTube. O link está na minha bio e o link está também nos meus stories. Só clicar que ele já vai te levar direto aqui para o YouTube, tá? Voltei? Voltou. Então tá. Aqui no Instagram tá sem som mesmo. Corre lá para o YouTube, tá? E aí, então, na verdade, a dúvida ela anula, né? Tudo que você está tentando não, que você está se propondo a fazer. E a dúvida vem da nossa mente sabotadora. Então, a gente tem que tomar muito Fabíola, cuidado. você me fez lembrar uma história, que eu não sei nem se eu já te contei isso. Tem uma colaboradora minha que trabalha comigo há 5 anos. Ela é coordenadora de um departamento. E ela tem uma história muito engraçada, que ela fala assim, Maria, tem uma piada interna que eu preciso te contar. Aí eu, ela mas não briga comigo, não. Senão eu não conto. Nada a ver com isso. Não, pode. Tem uma piada que é piada interna, que eles me sacaneiam. Meus próprios parceiros, né, colaboradores. Não se compromete com a Maria, não, hein? Se compromete com ela, não, hein? Se comprometeu? Se compromete com... Porque é isso, eu falo muito disso. Não, eu vou tentar. Não, eu vou lá, vou ver se eu consigo. Não, você vai o quê? Não, eu vou fazer, diretora. Eu vou tá. E aí fala, se comprometeu com a diretora. Se compromete com a Maria, não, hein? Se compromete. Porque isso é o compromisso. Só o fato de você falar, verbalizar, você faz o processo inverso, né? A emoção já vem que você fala, não, eu preciso fazer. E a gente fala muito sobre isso. Quantas pessoas a gente vê, né, que fala que vai fazer algo, mas não honra aquilo, né? Então, assim, isso já... E nem se constrange, Fabíola. Não há constrangimento. Aí é o que, para mim, é que não dá. Aí não dá. Chega. Porque se você nem chega você se comprometeu, Fabíola, eu vou fazer. Aí no dia seguinte, você fez, amor? Não, mas eu vou fazer amanhã. Não, mas você nem fica constante. Fabíola, eu tô morrendo de vergonha. Olha... a falta de comprometimento, né? Mas aí vem aquela coisa que a falta de comprometimento está muito mais relativa a ela mesma, porque você está falando algo. Então, assim, o meu comprometimento primeiro é com a minha palavra, né? Perfeito. Antes de ser comprometida com a Maria, eu estou comprometida com o que eu estou falando para a pessoa que eu vou fazer. Então, é complexo, porque isso demonstra uma falta de comprometimento em todas as outras áreas da sua vida, né? E aqui tem 2 conceitos, né, Fabíola, que você me lembra. Primeiro do Joel J, que ele usa muito quando ele está ensinando, falando sobre hábito de se exercitar, né? Que é o tá pago. Ele fala, não tá pago, não usa o tá pago, tá feito. Não estou devendo nada, né? Você não está devendo nada, tá feito porque você disse que ia fazer, então tá feito. E isso é o comprometimento. Você se comprometeu? Você disse que para você, não é para os outros. Você se comprometeu com você, amanhã eu vou malhar, amanhã eu vou acordar e vou cuidar da minha saúde. Tá
feito, não está pago, está feito. E outra coisa que você falou aí foi, assim como você faz Tim Havek, né? Assim como você faz uma coisa, você faz todas. Todas. Então, se eu me comprometer com você, não é porque eu me comprometi com a Fabiola. Antes de eu me comprometer com a Fabiola, eu dei a minha palavra. E aí vem nessa coisa de, ainda que você não consiga honrar, você demonstrar um certo desconforto, um constrangimento, Fabiola. né? De tipo, por mais que você diga, não, Mary, tudo bem. Não está tudo bem. Eu não podia ter falado para você que eu ia entregar hoje. Exato. E isso é tão importante, né, Fabiola, para venda, para quem trabalha com cliente. Por isso que, às vezes, você não entende por que tem profissionais que não decolam, que não conseguem ter um relacionamento, né, verdadeiro com o cliente, com os seus liderados, gestores. A gente treina alguns gestores que a gente percebe que não tem esse engajamento. Por que não tem? Porque não honra a palavra. E é complexo isso, né? Porque gera nos ambientes uma insegurança, né? Eu acho que a percepção de quem está ali no dia a dia, né? E eu já vivi isso até com os meus filhos. Não, mas ela fala que vai, mas não vai, né? Diz que vai fazer, mas não faz. Então você começa as pessoas lidam com esse tipo de gente com descrédito, né? Porque você gera uma insegurança. E um ambiente inseguro, é difícil você criar um relacionamento que seja duradouro, né? Não só duradouro, né, Fabiola, que tem inspiração. Você se inspira numa pessoa que você não sabe se vai fazer, se vai entregar, se não vai. Você admira? Você quer estar do lado? Não sei. A pessoa fala que vai, mas não sei se vai, Fabiola. Diz que vai entregar, mas não sei se vai. Aí você não consegue... Cara, eu admiro, eu trabalho para essa pessoa, trabalho com ela. Fora o gasto de energia, né? Que é você estar com essas pessoas, porque aí você tem que gastar uma energia pensando, cobrando, né? E é claro que o que isso tem a ver com resiliência, né? Porque tudo, na verdade, a gente costuma dizer que está tudo interligado, né? Sim. Uma coisa vai levando a outra, que vai gerando outra. A resiliência, quando você desenvolve ela no trabalho, você leva ela para dentro da sua casa, dos seus relacionamentos. Realmente é como uma academia, né? Quando você vai desenvolver um músculo e da mesma forma, se você não usa ela, né, em alguma área da sua vida, dificilmente você leva ela para as outras áreas. E tem uma coisa, Fabiola, muito interessante, né? Que quando você começa a estudar sobre antifragilidade, né? Essa resiliência 2.0, essa que você fica melhor a cada desafio. Claro que ninguém gosta de passar por desafio, porque a gente fala de desafio, pode ser desafio de saúde, desafio financeiro, desafio no relacionamento, no trabalho, não é? Quem gosta? Não é questão de gostar, mas é questão que os desafios você não escolhe. Você não tem como... Fabiola, olha, eu pedi altos até fevereiro de 2023, eu pedi altos, não temos desafios. Não existe. Se tivesse essa possibilidade, ok. Já que não existe, o que a gente tem que pensar? Os desafios vão acontecendo. É tão bom eu saber que ser antifrágil me faz mais forte, me faz ser diferenciada diante dos demais. É tão bom que, olha só, quando eu tiver um desafio, eu vou manter minha racionalidade, eu vou pensar, eu vou lembrar disso. Caramba, estou atravessando um desafio. Eu vou me desescabelar, ou eu vou lembrar que vai ter aprendizado. Não, mas... Outra, né? Não só isso, você vai lembrar de outros que você passou, porque acontece muito comigo. Quando eu estou no desafio, eu falo, cara, mas eu passei por aquele ali. Perfeito, Fabiola. E, cara, eu saí bem melhor, né? Então, assim, você passa por um desafio financeiro. Quantas pessoas, se eu não disser 99,9% das pessoas, em algum momento da vida... já viveu isso. Por um desafio financeiro. Aí eu vejo muita gente continuar errando naquela mesma situação ou não tendo nenhum aprendizado, né? Isso. Como pode? E erra na mesma coisa. Né? E perde uma grande oportunidade, porque na hora que você passa por qualquer desafio, seja ele financeiro, relacionamento, o que a gente deveria fazer? Como a gente está falando aqui da resiliência, aprender com ele e sair dele muito melhor do que a gente entrou. O que quer dizer isso? Você sai de um desafio financeiro
sabendo lidar com dinheiro como ninguém. Perfeito. A ponto até de você poder ensinar outras pessoas, né? Você sai de um desafio de, sei lá, um relacionamento que não deu certo, muito melhor para entrar num relacionamento de cabeça. Mas aí você vê o quê? A pessoa separou umas 70 vezes. Eu falo, gente, pelo Fábio Júnior. Não aprendeu Síndrome nada do com Fábio o primeiro, Júnior. com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Caraca! Quantos vão ter que, né? E às vezes morre e não aprendeu nada. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, vamos aproveitar aqui a oportunidade, né? Que a vida está me trazendo. E isso é interessante, né? Porque às vezes quem está de fora consegue enxergar mais, né? Fala, gente, a pessoa tem dedo podre, a pessoa não está vendo. Só que muitas vezes, assim, não busca ajuda. E quantas vezes a gente buscou ajuda? Hoje eu fico tão feliz de falar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta, de verdade. A gente estava falando de um casal, né? Esse casal buscou ajuda porque, caramba, as pessoas querem passar nessa vida sem fazer nenhum tipo de mentoria, de curso, de desenvolvimento. Meu Deus do céu, você nasceu aprendendo a ser esposa, a ser mãe, a ser... Não, não. E então, isso é uma grande virada de chave, na verdade, que a gente deu, né, há uns 8 anos atrás. E por isso a gente nunca mais parou. Quando a gente entendeu, e até hoje a gente sabe disso, né? O sábio sabe que nada sabe, né? Perfeito. E a gente, cada vez que eu leio algo novo, que eu entro num treinamento novo, eu falo, gente, meu Deus, não dá tempo de aprender tudo que eu quero e que eu preciso, né? E aí a gente foi buscando quantos treinamentos. A gente já fez treinamento na área financeira, a gente já fez treinamento na área de relacionamentos, a gente já fez treinamento de vendas, treinamento de tantas áreas. Fabiola, hoje eu estava num treinamento, em palestras sobre moda. Aí você me pergunta, Maria, o que tem a ver? Já te digo, hoje eu fui assistir o Oscar, dono da Osklen. Ele deu uma aula sobre sustentabilidade. Não é um tema que eu conviva, que eu estude, que eu entenda. Eu saí de lá tão cheia, tão satisfeita de cara, nunca, sempre achei que sustentabilidade você precisa focar 100%. Ele falou, se você fizer 1%, você já está fazendo melhor que ontem, que é a nossa lógica. Sim, para tudo. Para tudo, eu sempre, né, 1% melhor. Ele falou, você não precisa ter uma empresa 100% sustentável, mas busca alguma parte do processo que você consiga melhorar. Fabiola, que peso que ele tira, sabe? Eu olhei para a cara de uma amiga minha, ela falou, eu não estou acreditando. Olha, na minha empresa eu nem paro para pensar, porque eu falo, não dá para ser 100%. Então eu nem faço. Não é nada, né? Não é nada, não é 100% também não é nada. E quantas vezes as pessoas agem assim na vida, né? Na vida, eu falei, olha que virada, olha que analogia. Olha... Eu parei, acabou a palestra, eu fui falar para ele, muito obrigada. Você tirou um peso, que eu falei, sustentabilidade eu não dou nem conta, Fabiola, porque tem que ser separar o lixo, fazer não sei o que, não sei o que. Eu não vou... Mas não, se eu fizer um pouquinho, eu já estou ajudando muito. Exatamente. Então, assim, a gente pensar nessas situações e aprender com elas e continuar querendo aprender. Hoje eu também estava falando, né, que muitas vezes a pessoa ela faz alguns treinamentos e estuda muito sobre a sua área de atuação. Eu quase não fui hoje, Fabiola. Quase que você sabe disso. Ai, não dá tempo, tem um monte de reunião. Aí eu falei, caramba, vão ter palestras interessantes, sempre aprendo alguma coisa. E as pessoas, às vezes... Quando a gente sai desse núcleozinho, né, daquilo que a gente atua o tempo todo, e aí eu estava falando para ele que eu fiz um treinamento de 3 dias, uma imersão, né, de 3 dias de... Peraí. E tem uma coisa que é muito interessante, né, até de hoje, Fabiola, durante as palestras, né, eu fiquei pensando, imagina só quantas pessoas têm o mesmo preconceito com ciência da felicidade. Né? Tá. Não, para que fazer um curso de ciência e felicidade? Né? É isso. É a mesma coisa eu com moda. Para que eu vou num evento de moda? Não trabalho com isso. A pessoa tem muito essa narrativa, né? Eu já sou feliz. E eu falo com toda a autoridade de quem pensava dessa forma, né? Não é não. Eu me lembro, né, de um mentor nosso que a gente falou, cara, não, mas eu já sou muito bom nisso. E a pessoa olhou e falou, não é não.
Poderia ser muito melhor, porque a gente acredita... Então, assim, eu sempre fui positiva, sorridente, mas eu realmente não entendia sobre ser feliz a partir do que me acontece. Né? E muitas vezes vivia naquela posição de vítima. Mas, voltando, eu estava contando para ele que eu fiz um curso que foi muito desafiador para mim, acho que o mais desafiador de todos, de presença de palco. Gente, esse eu adorei. Eu tinha que apresentar um Rock in Rio ao vivo, um Globo Esporte, tinha um também que era com a GoPro, apresentando um lugar como se eu estivesse viajando. Então, assim, eram tantas e assim, textos que eu tinha que decorar em 5 minutos, que é algo que não faz parte, né, do meu dia a dia. Então, assim, aquilo foi tão desafiador que eu saí dali exatamente com essa resiliência de pensar, gente, o que é para fazer agora? Depois dessa, né? Tá fácil. Depois de ter passado por tudo isso, o que mais me falta fazer? Agora, tirando todos esses desafios de me desafiar na parte intelectual, tiveram muitos outros em várias áreas da nossa vida, né? Tive desafio financeiro, né? A ponto da gente superar, e hoje eu até ser mentora nessa área, né? E isso é uma coisa que às vezes falta nas pessoas, que a pessoa passa por isso e você, além de você ver ela errando na mesma coisa, né, você não sente nela uma mudança de atitude a ponto de falar, cara, aprendeu, né? E aí que tá, né, Fabiana? O erro ele é muito bom, de fato. Eu sempre falo, cara, errar é maravilhoso, porque é a partir do erro que a gente consegue, né, aprender de fato, porque a criança, por exemplo, por que ela tem uma resiliência muito maior? Ela começa a andar, ela cai 500 vezes. Imagina se ela resolve parar ali o desafio dela. Ninguém andaria, né? Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta. Eu fui esquiar no passado e a gente morreu de dia. Eu fiquei embaixo da montanha e falei para o meu filho assim, né, o Lucas, de 9 anos. Eu falei, Lucas, preste atenção na criança descendo e no adulto. Fico olhando daqui, já é como se fosse uma televisão para a gente, né? E era muito interessante, porque a criança, e crianças muito pequenas, né, Alméria, assim, de 3 aninhos de idade, vai, muito pequenas, elas caíam de cara na neve, às gargalhadas, e elas caíam e levantavam, aí de novo caía, mas assim, de cair e levantar umas 50 vezes, né? A brincadeira era essa. E achando divertido, não tem noção que vai quebrar alguma coisa, achando isso. E aí, logo em seguida, vem um adulto descendo a toda, né? E aí ele foi tentar parar, não conseguiu. Eu sei que ele caiu de cara na neve. Cara, eu rindo dele, né? Apesar que eu também estava no mesmo nível dele, mas eu rindo dele. E aí eu cheguei perto e falei em inglês para ele se ele precisava de ajuda, porque ele ficou com a cara na neve. Falei, morreu, né? Morreu. E ele só fez assim com a mão que não, sabe? Com a cara na neve ele estava, com a cara na neve ele ficou. Me deixa aqui, me deixa ficar aqui. E aí eu falei para o meu filho, né? Você consegue perceber a diferença? Você consegue perceber o quanto para uma criança cair faz parte do jogo? Exato. Faz parte do jogo cair e levantar? E quanto ela, na verdade, se diverte com isso ao longo da... Então, assim, a ciência da felicidade, ela ensina a gente a criar uma musculatura que a gente não é ser poliana e dar gargalhada do que está acontecendo, mas é a gente, de fato, ser feliz a partir das situações ruins que acontecem. Porque ser feliz quando está tudo bem, amor, aí é maravilhoso, né? Aí precisa aprender o quê, né, Fabiola? Né? E aí eu falei, olha qual é a atitude do adulto que já não tem essa musculatura tão desenvolvida. Ele caiu e ele ficou com a cara congelando na neve. Oi, querido, você não pode pelo menos sentar, tirar a cara da neve, né? Mas por quê? Passa na cabeça dele tantos outros pensamentos de derrota, não consigo, não sou bom, vergonha, sei lá, né? E provavelmente vai ser difícil para ele esquiar, né? Ele vai sair dali pensando nisso, é muito difícil, não tem como, né? E esse ponto, né, é uma coisa que, por isso que esse ponto que você trouxe, né, um pouquinho antes, que é de você lembrar de quantas vitórias você já teve na sua vida. Eu acho que esquiar não é para mim não, gente. Pelo amor de Deus, cair de cara na neve e tal.
Mas quantas vitórias você já teve na vida? Quantas coisas? E isso me faz lembrar, Fabiola, né? Óbvio, você sabe disso, quando eu perdi meu irmão num acidente de carro, foi uma coisa horrorosa. Só que hoje, óbvio que naquele momento você não consegue pensar em nada, nenhum aprendizado, zero aprendizado, Deus me livre, coisa horrorosa, o que eu vou aprender com isso? Só se for aprender a sofrer. Hoje eu consigo claramente olhar para trás, é óbvio que não é escolher, não foi bom ter passado por isso, não é isso, mas é olhar para trás e falar, caramba, me ensinou muita coisa, me ensinou a realmente enxergar a vida, a dar um outro olhar, a ter uma outra... valor, né? A dar valor, a não me pegar com tanta coisa, entendeu? Eu percebo que você tem essa coisa assim, o problema só é um problema se de fato ele for um problemão, né? Então, assim, coisas pequenas, você passa muito bem, porque você já passou por algo tão grandioso e tão dolorido, exato, e o resto vira, né? É como se você ficasse um pouco mais anestesiada, né? É mais ou menos isso. A dor foi tão grande que é assim, para te aborrecer, não vai ser uma besteirinha do vizinho, um probleminha que o porteiro fez, um probleminha no trabalho. Gente, não, porque você viu, estão falando de você. Tá ótimo. Eu não agrado todo mundo, não. Não, Maria, você não vai se incomodar? Não, gente, não. Depois, quando puder, eu peço desculpas. Você vai pedir desculpas, né? Vou, não incomodei, a pessoa não está falando de mim? Eu vou lá pedir, tá tudo bem. Sabe, eu acho que é por conta disso, assim, gente, pelo amor de Deus, a vida pode acabar amanhã. Imagina se a vida acabar amanhã, me chamar e falar, e aí, Maria, o que você fez ontem? Eu fiquei brigando, fiquei discutindo com a pessoa que estava falando, mas por que você não pediu desculpas? Pois é, não, queria ter razão. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa realmente aprender, e isso é resiliência. É você, o que te incomoda? O que hoje você precisa treinar e realmente... A gente fala muito isso quando a gente treina sobre perfil, né, Fabiola? Todos os perfis têm ajustes, coisas lindas, dons e talentos, né? Os seus pontos que são realmente os grandes diferenciais, mas tem um pontinho de resiliência ali que você tem que aprender a trabalhar aquilo dali, né? E você não aprende com os acertos, essa é a verdade. Para você trabalhar tem que ser... Você vê essa beleza de que o erro ele não vem para te matar, mas vem exatamente para você desenvolver uma musculatura, né? Para você conseguir estar ou participar de algo maior, né? Você precisa desenvolver essa musculatura. Então, muitas vezes a pessoa... E eu fui essa pessoa, né? Quando passava por algo muito desconfortável, eu tinha tendência natural minha, né, de reclamar. A gente hoje fala, né, que reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que você não quer. Então, o reclamar, porque na hora que acontece algo ruim, né, o ímpeto de reclamar não ajuda. Muito pelo contrário, né? E eu tô sozinha? Pedro, eu tô sozinha ou quem caiu? A Maria? De novo. Maria está querendo desenvolver a resiliência dela. Cai e volta, cai e volta. Eu vou falar aqui com o pessoal do Instagram. Pessoal que está aqui no Instagram, vai para o YouTube. Tem o link na minha bio e tem link também nos meus stories, tá? Eu estou falando lá pelo YouTube. Aqui está mudo. Então, corram lá para o YouTube. Vamos ver se a Maria vai voltar. Mas o reclamar nunca ajuda, né? O reclamar, ele, na verdade, acaba atraindo para a nossa vida mais daquilo que a gente não deseja. E eu fiquei sozinha aqui, gente, ela caiu de verdade. Pedro, ela consegue voltar? Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou aqui, Pedro? Eu ainda estou ao vivo? Eu estou ao vivo, tá. Então, veja se a Maria consegue voltar. E quando a gente começa a entender, né, o papel da reclamação na nossa vida, a galera aqui está animada aqui em casa. Avisando ao vivo para a galera que eu estou em live, porque a galera está animada aqui em casa, gente. Ainda tem gente entrando aqui no Insta. Então, a gente precisa desenvolver, e quando a gente está numa posição ainda de não compreender isso e de reclamar, né, dos desafios, de
não entender o quanto esses desafios estão, na verdade, fortalecendo nossa musculatura, resiliência, né? Fortalecendo para que a gente possa aprender a ser feliz a partir do que nos acontece, porque como é que a gente vai ter uma experiência, né, que possa ir nos levando para outros níveis? A gente só consegue vivendo os desafios. Então, quando a gente está disposta, né, foi que a gente começou falando nessa live de hoje, é preciso ter disposição para viver os desafios e não fugir deles. Porque quando você chega em desafios maiores, você tem experiência anterior para falar, cara, eu passei por aquela situação ali e eu sobrevivi, e eu me fortaleci, e eu aprendi pra caramba com aquela situação. Então, quando você traz à memória, né, desafios anteriores que você já passou e que você conseguiu vencer, isso contribui muito, porque isso é você, de fato, ter uma musculatura mais resiliente e ajuda você nos desafios futuros, porque, como a gente falou aqui também hoje, os desafios, a gente não pode pedir altos da vida e dizer, então, esse ano eu não quero desafio, né? Vamos passar aí uns 2 anos sem desafio, vamos combinar isso? Não tem como, né? A gente não controla o que acontece com a gente. A gente tem até uma das nossas alunas do nosso treinamento de felicidade, a Jessie Borg, que tem um livro incrível, que é o Desista de Desistir, Desista de Desistir. Vou falar com calma, senão a gente embola tudo. Ela conta muito sobre a história dela, né? Ela teve meningite aos 10 anos de idade e ela teve que amputar os membros. E ela diz que um dos momentos mais felizes da vida dela foi quando ela teve que amputar os seus membros, porque foi o dia que ela escutou do pai que ele a amava. Isso é você ser resiliente num momento de muita dor, de muita tristeza e conseguir tirar algum ensinamento e algo bom disso tudo, a ponto de fazer você ser melhor ainda do que você era antes. Então, a gente só consegue isso. Deixa eu ver se a Maria vai voltar aqui. A gente só consegue fazer isso quando a gente está disposto a viver esses desafios, a desenvolver essa musculatura, né? E deixa eu ver se a Maria vai voltar para cá. Cadê a Maria? E aprender que o caos, ele serve para fazer com que a gente se fortaleça e volte melhor, né, um estado melhor do anterior, daquele que a gente se encontrava. Então, gente, a gente quis trazer esse conteúdo para vocês aqui, tá? Eu acho que a Maria hoje não volta mais. Um conteúdo que a gente traz, né, muito mais a fundo no nosso treinamento de felicidade. A gente está terminando, né, a nossa formação agora, a gente vai ter uma formatura dos primeiros alunos agora em dezembro, se não me engano, dia 7 de dezembro vai ser a nossa formatura online. E para quem não sabe ou não conhece o nosso treinamento, né, nós somos o único treinamento de felicidade que tem dupla certificação, uma certificação nacional pelo Instituto Happiness do Brasil e uma certificação internacional pela Mush University aqui na Flórida, tá? Além da gente ter essa certificação internacional, o que eu acho mais incrível é que você faz as provas em português, tá? A tese é entregue em português, então você não precisa, para conseguir o seu certificado internacional, você não precisa saber inglês, tá? E a gente tem aqui, ó, aqui embaixo, eu acho que pode clicar, né? Aqui na descrição, a gente tem um link para a lista de espera da nossa próxima turma, que vai acontecer em breve, né? E a gente já tem bastante gente na lista de espera, e essa turma já está quase fechada, tá? Só clicar aqui no link da descrição e você já vai garantir a sua vaga. Eu acho que é importante você, se você tem interesse nesse assunto, você clicar, eu vou até tirar aqui, ó, para quem está
aqui no Instagram, a gente está terminando e eu estou falando sobre o link de espera que está aqui na descrição do YouTube. É só clicar e você já consegue garantir a sua vaga, porque temos pouquíssimas vagas, tá? Para a nossa próxima turma de formação. E é uma oportunidade maravilhosa para você, tá? Para aprender um pouco mais sobre felicidade. E se inscreve, então, aqui no canal do YouTube, para quem quer, a gente vai estar sempre aqui trazendo mais conteúdos para você. Hoje a gente falou de Resiliência 2.0. E nos siga também nas nossas redes, tá? @desenvolvida, Fabiola.prado_oficial e Maria Salbuquerque oficial, tá bom? Segue a gente lá, porque a gente traz muito conteúdo nessa área da ciência da felicidade. E você também vai ficar sabendo tudo certinho, nossa data da nossa próxima turma e todas as novidades que a gente vai trazer, tá? Então, um beijo para vocês, obrigada por quem ficou aqui com a gente e até a próxima. Beijo!